Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre missionário. Olha essa pergunta que eu deixei no último bloco. Seria os países árabes e islâmicos o maior desafio missionário hoje? Nós vimos que a maioria dos missionários enviados do Brasil são para os Estados Unidos. Eu não falo isso como algo que seja para denegrir, porque eu acho que tem que mandar mesmo. Para mim, embora os Estados Unidos seja o maior país protestante do mundo, o Brasil é o segundo, eu acho que o Brasil carece de receber missionários. Porque muitas vezes, e eu falo disso porque eu conheço a igreja, nós somos a igreja em Belém, em Manaus, e tu recebe missionários, eles querem vir fazer trabalho humanitário, limpar dente, construir igreja. Isso sempre é bem-vindo, nunca é ruim alguém vir querer construir e ajudar a igreja local. Eu acho isso fantástico. Agora, é pensado o país árabe, e eu sei que isso é muito diferente de enviar alguém para os Estados Unidos, para a Europa, e mandar alguém para o país árabe, porque lá, se o cara é pego, mata um cara, até onde eu sei. Não é simples. Eu acho, sabe, André, que a estratégia hoje não é mandar missionários para países árabes muçulmanos. Em 2005, eu tive uma experiência interessante, que a gente vai poder, talvez, tratar aqui com o tempo, mas hoje a estratégia da igreja, a necessidade da igreja, atenção, é enviar missionários para a Europa. Para a Europa. Hoje, que é o país mais complicado de se pregar o evangelho. O principal objetivo do islamismo nesses próximos anos já está acontecendo, é dominar. Eles entraram em Portugal, Espanha, a França, tomando conta desse espaço. Eu tive pessoalmente, em 2008, na fronteira de Portugal, porque a gente sabe que quando você envia missionários para Portugal, Deus tem que colocar no meu coração um sentimento desse há muitos anos, quando estava na África. Eu já tenho dividido com algumas pessoas sobre isso. Você envia alguém para Portugal, as pessoas querem ir para a missão, querem ficar em Lisboa, querem ficar em Porto, tá certo? Então, eu fui em 10 cidades na fronteira de Portugal, que Deus me deu esses nomes, e eu não conhecia, e fui lá, uma experiência que eu tive quando tive o André conhece um pouquinho da história que a gente lá, e eu conheci aquelas cidades. Vejam só, fronteira com Espanha, tive eu, a minha esposa, em 2008, uma viagem que eu fiz com o pastor Samuel, e lá ele ficar lá, e eu saí no carro e fui até a fronteira. Não existe igreja na fronteira de Portugal com Espanha. Agora, nesse momento, não existe. Por quê? Porque as igrejas que enviam missionários, quando é para fazer missão para temporada, o missionário vai e volta um ano, ela tem aquele valor que vai gastar. Quando ele vai para ficar lá, para fundar a igreja, é fundo perdido. E se criar uma igreja, o dinheiro não volta. Então, a igreja não quer investir, nesse sentido de missão, em um lugar fundo perdido que não vai haver retorno. Ele quer que vá botar... Eu estou falando naquela missão tradicional, onde o pastor não tem a visão de missão. E tem a visão de plantação de igreja para crescer e trazer patrimônio, recursos. Aí o que acontece? E até status, pastor. Até status. Então, aí que a gente vê pastores dizendo que eu tenho 20 igrejas na África, você chega lá, na verdade... Bom, então você vai na fronteira de Portugal e você vê que não existe igrejas ali. Você tem que andar 80, 100 quilômetros para uma igreja tradicionais. O povo não quer ir para a igreja. Você entra na Espanha, que eu entrei na fronteira da Espanha, que você entra com facilidade. Eu entrei na fronteira ali, eu passei 2 dias andando aquilo ali, como ninguém, andando como alguém que está olhando a terra. Isso há alguns anos atrás, e tenho guardado seu coração, continua não tendo igrejas. E os muçulmanos implantados ali com comerciantes. Eu lidei com muçulmanos ali nas fronteiras, com prostitutas brasileiras, dando para sobreviver tudo. E a igreja, quer dizer, eu acho, André, que a estratégia da igreja hoje, porque hoje o nome de Maomé é muito mais poderoso, mais conhecido que o próprio Jesus nessas áreas aí. Há um ciúme, sabe? Jesus, assim como o nome... ser menos conhecido na própria África. Então, a Europa hoje, aí é complicado, é difícil. Por quê? Porque é caro se fazer missão na Europa. E, na verdade, é por ser caro que o islamismo tem investido. Porque o islamismo tem banca, assim como tem bancado o terrorismo. Né? Então, eu estou voltando numa coisa, meus amados. Na verdade, missões será realizado. A grande estratégia de Satanás é colocar a impossibilidade de se realizar missões junto aos muçulmanos. E eu vou dizer, meus amados, se nós tivermos um vocacionado, Deus vai fazer. Eu creio no poder de Deus. O islamismo só pode ser vencido e há de ser vencido pelo poder do Espírito Santo.
por mais que ele seja totalmente propagado, por mais que ele tenha investimento, por mais potência que ele tem no sentido de estar entrando assim com estratégias na Europa, o poder de Deus é existente. Tem uma coisa que pode me preocupar. Eu acho que o cristianismo tem muito mais investimento que o islamismo. Com certeza. Isso aqui que os Estados Unidos faz por ano, eu estou para ver qual é o país islâmico que investe tanto. Mas é aquilo que você falou. Mas eu não sei, pela cultura. Certa vez, olha que interessante, eu perguntei isso até para você no outro bloco. Me falaram que brasileiro é bom missionário por natureza. Porque ele trabalhava muito com missionários da Europa e enviava missionários da Europa para a África. Então, quando um europeu, um inglês, chegava na África, abraçava, ele botava uma luva, né? Apertava a mão das pessoas. Não tinha, é muito complicado. Falou, brasileiro não, brasileiro vai para a África, é um upgrade. Dependendo, pegaram os do interior do Amazonas, manda para a África, é upgrade, o cara vai melhorar de vida. Então, tem mais facilidade. Talvez essa questão cultural e social facilita muito o islamismo em ramificação. Por quê? Que é uma coisa que eu vi na Europa. Lá a estratégia, às vezes, não é nem pregar. É o seguinte, chega lá e tenha 7 filhos. Porque o europeu só tem um filho, ou agora está tendo 0,6. Portugal está encolhendo, né? Está encolhendo. Tenha 5 filhos. Daqui a 70 anos, a gente é a maioria e acabou. Então, assim, existem várias maneiras que a gente não se atenta. O interessante é que essa estratégia, veja só uma coisa, a estratégia usada da igreja, eu falo estratégia como maneira de linguajar de missões. A estratégia da igreja, que não foi organizada, foi, como dizer, uma coisa do Espírito Santo, e usa uma Assembleia de Deus, uma batismo, uma presbiteriana, todos usando de uma forma ou de outra para fazer o trabalho do evangelho, uma cobrindo a defasada, e vai embora. Agora, eu fico questionando, sabe, porque a estratégia hoje da igreja como missão para a África, para não muçulmanos, é uma coisa. Agora, a estratégia de missões para muçulmanos... Não é abrir igreja, não tem como. É totalmente diferente disso. Querer fazer missões usando a mesma estratégia que se usa na África para não muçulmanos... Mas o Espírito Santo tem trabalhado. Eu tenho um amigo que ele é africano, convertido. Ele era do islamismo. E hoje ele é um pastor, ele esteve aqui no Brasil há pouco tempo. E veio juntamente com outro amigo também que mora em Nova Jéssica, que também foi convertido há 42 anos atrás por missionários, ele é africano, e nós conversávamos, ele domina pouco, não sabe nada português, mas a gente conseguimos conversar alguma coisa em inglês, e ele me passou muitas informações do trabalho que foi feito há 40 anos atrás de evangelização. Diz que a estrutura que tem na África contra o islamismo não é de hoje, ela é antiga, só que mesmo assim não impediu que filhos de crentes que foram evangelizados há 40 anos se rendessem ao islamismo por conta deste trabalho humanitário que eles fazem quando abrem a escola para colocar comida na boca das crianças. Porque, na verdade, eles dão o quê? O irmão falou de suprir necessidades. Supriu as necessidades primárias, avança, irmão. Quando você fala que o cristianismo tem muito mais poder e muito mais abertura, porque o cristianismo não tem restrições. Cristianismo é Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus tem poder. E o poder está exatamente quando eu ouço essa palavra, vem a fé. Então, a grande chave, para mim, ainda é não só o envio, mas principalmente de educar o nosso povo. Capacitação. Capacitar. Deixa eu ver para o seu Jabes aqui. Mas e aí também entra a questão, né, dessa capacitação, da gente pensar mais no reino de Deus, nas prioridades do reino de Deus, daquilo é fundo perdido, aí é fundo perdido. Porque é aquilo que falou, se a gente continuar olhando a necessidade denominacional de tudo aquilo que a gente faz, tem que ter retorno. Funciona só como... Não, eu acho que está na hora da igreja. Se ela é fortificada financeiramente, se ela tem reservas para fazer missões, está na hora dela subsidiar treinamento, subsidiar o missionário e entender que isso aí é investimento e não tem que esperar investimento, retorno financeiro, porque o islamismo não quer isso, eles têm uma causa. E creio que nós não temos causa. Ninguém tem causa melhor do que nós. Nós temos a causa, que é Jesus, o amor que muda. Agora, se o sujeito entra lá, ele tendo que prestar, ele tem um período para que a igreja possa cumprir as obrigações financeiras que o pastor presidente do país de origem exige. As metas financeiras, e as metas agora passam a ser financeiras e não mais almas, a situação complica. Entendeu? Porque cada um, em cada segmento do seu interesse, ele procura usar as estratégias adequadas. Por exemplo, pela Sociedade Bíblica agora, nós recebemos um grupo de pastores chineses, né? E é até difícil na nossa cabeça a gente entender
uma igreja chinesa, né? Igreja oficial da China, o homem Márcio, o pastor Márcio que comanda lá, nós fizemos uma comissão de reunião, teve de cada igreja, foi chamado um líder de cada igreja histórica, eu estava lá, o secretário regional, e o que acontece? A gente, no primeiro momento a gente até fica assim, poxa, espera aí, igreja oficial, e eles falando, os pastores chineses com o intérprete falando para a gente, olha, nós temos uma ótima relação com o governo. O governo, inclusive, dá terras para que a gente possa abrir igrejas, ou num custo muito baixo. Aí você pensa, espera aí, como é que a igreja evangélica está tendo uma comunhão muito boa com o governo muçulmano, com o governo comunista, né? Então você começa a entrar em conflito nisso. Aí nos bastidores, né, eu até perguntei aos líderes principais, eu falei, olha, escuta, mas vocês têm liberdade? Não, dentro do templo nós podemos adorar e tudo, fora nós não podemos pregar. Então, esses são os missionários que estão sendo perseguidos. Aí ele fala, todos nós temos uma unidade, nós temos comunhão. E eu perguntei nos bastidores, vocês têm comunhão? E os outros irmãos? Nós sabemos que o número maior, a igreja oficiosa, o número é muito maior do que a oficial, do que a igreja estatal. Né? Então, o que o governo da China fez? Não pode se vencer, não pode vencer, que ninguém para a pregação do evangelho genuíno. Se não pode vencer, junte-se a eles. Que Faraó então, queria fazer. Oficial. Que Faraó queria fazer. E, infelizmente, os outros irmãos nas aldeias lá estão tomando no couro. Então, vai, caminhe 3 dias e adore, e ore também por mim. Exato. Foi o que Faraó queria fazer com o povo de Deus. Mas queria que o povo povo entra naquela voltasse. questão que o pastor falou no início, muito bem colocado. Quer dizer, pastores locais, né, começam a aceitar as condições e princípios espirituais, corromper seus princípios em virtude de certos benefícios. Né? Então, assim, tanto que, por exemplo, como é que eles chegaram? Olha só coisa interessante. Eles, a Sociedade Bíblica tem um canal lá, tem uma unidade lá, uma regional lá na China, né? E eles começaram a observar que a Sociedade Bíblica faz um trabalho social muito bom. E eles ouviram dizer que nenhuma outra Sociedade Bíblica faz, como no Brasil, um trabalho social tão forte. Então, eles ficaram interessados, entraram em contato com o Itamaraty, o Itamaraty entrou em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, que eles queriam ver para conhecer nosso trabalho social. Tanto que nós andamos com eles na favela, onde tinha o trabalho do lixão, entramos em vários lugares para mostrar vários trabalhos sociais. Quer dizer, mas por um lado, é o que eu estava conversando com o secretário Reverendo Erni, que é o secretário de Comunicação Nacional da Sociedade Bíblica. Isso é muito bom, porque por um lado o governo da China começa a perceber que o evangelho pode agregar valor ao país dele. Ele falou assim, olha, tem trabalhos sociais fortes, isso nos interessa. E é aí que a gente tem que ser estratégico também. Né? De alguma forma, aquilo que o pastor falou, Deus não perdeu o controle. Deus não perde o controle. Deus está aproveitando até Deus usou uma mula para não usar um presente. Vamos para um rápido break. E você está vendo que ser missionário não é tão simples, porque não é só pregar. Porque quando a gente fala de qualquer país que não seja as Américas aqui, você não vai ter só imposição de Satanás, não. Vai ter governo querendo monitorar e ver você, o que está fazendo. Vão ter os órgãos locais. Então, não é simples. Por isso que é bom ter uma vocação, ter o preparo e o entendimento de como se trabalhar tudo lá. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral. E vamos falar, vem aqui. Deixa eu falar agora do missionário. A gente falou muito da causa. Beleza, ele vai dar a vida, ficar 10 anos e volta. Como é que a igreja deve tratar ele? Porque se ele estivesse no país de origem, ele ia construir um patrimônio para os filhos, para a família. Como a igreja deve lidar com a questão, vou falar mesmo, financeira, o bolso do missionário e a propagação, a sua família. Como é que uma igreja deve cuidar? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.